Nós estamos falando aqui, gente, sobre essa questão da importância da rotina. Por que que a rotina é importante? Porque o tempo que nós estamos tendo hoje está um tempo estranho. Por que que é um tempo estranho? Ao mesmo tempo que você tem tempo, é um tempo que você não pode sair, você não pode conversar com pessoas, você não pode, vou fazer um churrasco, uma festa, né? Chamar mais gente. Não é férias, né? Não é férias, Não é não é recesso, recesso, não é não é folga, feriado. não é semana do saco cheio, é um tempo estranho, é um tempo de reclusão. Então, por isso que a rotina é muito importante, esse combinado, né, com a família é muito importante. Olha para você ver se não faz sentido. De repente você está em casa, agora são 8h10. Daqui a pouco você fez um monte de coisa. Nossa, 8h30. O tempo parece que não passa, né? O tempo parece que ele não passa. Então, você tendo a rotina, você tendo discriminado a sua rotina, vai ficar melhor o seu dia, você vai aproveitar melhor o seu dia e o tempo você vai perceber que ele vai correr normalmente, sem aquela sensação de você estar fazendo um monte de coisa e o tempo não passa. Principalmente você que tem criança, né? Você levantou, deu café com as crianças, brincou um pouquinho, fez alguma coisa, fala, puxa vida, 9h30, tem que ficar com essas crianças o dia inteiro, até de noite, como é que vai ser? Você que está com seu marido em casa, levantou, tomou café, ficou olhando para a cara do outro, mas e agora, o que a gente vai fazer? Né? Parece que o tempo, ele quando não está sendo mensurado por uma rotina, realmente ele vai ficar bem desafiador. Ok? Então, esse primeiro planner está aí, você pode imprimi-lo, né? Colocar na sua cozinha, igual eu falei, você pode escrever, faz a sua rotina, combina com a sua família. Nós temos um outro exemplo aqui, que é esse aqui, ó, planejamento semanal, que também você pode imprimir, Nós vamos tá bom? disponibilizar todos para vocês, depois, tá? Só mandar o WhatsApp para a gente no privado. Então, o 997415232. Vou deixar fixado nos comentários e depois também vai ficar no... Como é que fala? Na descrição do vídeo, ok? Do vídeo, tá bom? Então tem esse outro exemplo aí que você pode também, né? Discriminado de segunda a domingo, que você pode imprimir e você pode escrever aí a rotina da sua família. Lembrando que essa rotina, gente, é importante a gente combinar ela, tá bom? Porque de repente você agora, esposa, pega aí, vai imprimir, já faz a rotina, chega em casa, ou bem, aqui nós temos uma rotina para nossa casa. Mas a rotina não está encaixando com o marido, né? De repente ele tem que fazer um trabalho, de repente você está trabalhando em casa. Olha que importância de pessoas que estão trabalhando em casa. Porque trabalhar em casa é um desafio. Por que é um desafio? Porque trabalhar em casa, você está ali fazendo alguma coisa, daqui a pouco, se você tiver criança, a criança chama, você sai. Dali a pouco toca o telefone, você vai falar com alguém. Dali a pouco você levanta, já vai lá na cozinha, pega um cafezinho, já conversa com a esposa, já senta fora. Enfim, são várias coisas que podem acontecer quando você está trabalhando em casa. O trabalhar por em outro casa, lado também, pode ser interrompido toda hora e por outro lado também você pode passar e ficar só envolvido, porque você não tem o ir para casa, né? Você não tem o ir para casa, você não tem um horário. Se você não tiver uma rotina que você siga mesmo, você vai, né? É igual estudar à distância, né? Eu estudo à distância, é um desafio, porque você tem que ter uma disciplina, uma rotina muito bem estabelecida, porque senão você se perde no meio daquilo tudo. Exatamente. Então você que trabalha em casa, de repente adequa a sua rotina ao seu trabalho. É importante quem trabalha em casa ter uma rotina também estabelecida. Olha, eu trabalho de tal hora a tal hora. Avisar as crianças, ó, tal hora o papai está trabalhando, ou a mamãe está trabalhando. Você não pode ser interrompido, você não pode, como se estivesse lá na empresa, só que você está no home office, você está em casa, fazendo trabalho em casa. Porque senão você perde a sua produtividade por conta de estar, né, muito envolvido aí com essas coisas todas, tá certo? Vou colocar aqui a nossa rotina que a gente está com ela hoje, tá certo? Ela está descrita aí dessa maneira aqui, de segunda a domingo. Nós vamos colocar aqui de forma que você possa ver na próxima tela. Só para vocês terem uma ideia, gente. Então, por exemplo, é muito importante, por exemplo não, né? É muito importante que você planeje a sua rotina com uma semana de antecedência. Por que nós colocamos o planejamento semanal? Porque se você fizer um planejamento assim geral de um mês, primeiro vai ficar muito poluída aquele planner, né? Aquela rotina, aquele papel, vamos dizer assim, né? Ou seja, se você fizer no seu computador, enfim. Então, primeiramente, você precisa estabelecer a rotina semanal. Semanal fica fácil, é um período mais curto, um período que a gente
percebe, né, na prática aqui que funciona bem. Então aqui tá a rotina dessa semana, né? Então vocês vão ver como tá a rotina da nossa semana. Gente, nada é engessado, mas a gente precisa ter um norte. Lógico, por exemplo, aqui na segunda-feira, eu tô olhando aqui com vocês e tô olhando aqui no meu também, tá? Vou dar o exemplo da segunda-feira. Então, às 8 da manhã a gente tem a live, às 9 a gente, na segunda-feira, né? Nós tivemos aqui o rapaz que veio fazer a mudança, as mudanças nós estamos fazendo no nosso escritório aqui em casa. Depois tá aqui a arrumação da casa, meio-dia e meia, né? Almoço, 1h30, dá uma voltinha com as crianças, porque a gente coloca as crianças no carro, dá uma voltinha na rua para eles verem outro ambiente, né? Isso é a nossa realidade, ok? Depois, 3 da tarde, a gente tem uma atividade em família. Depois a gente vai estar aqui outros dias dando dicas para vocês também de atividades para fazer com as crianças, tá? Tanto atividades para fazer com as crianças, vamos dizer assim, da primeira infância, quanto atividades com adolescentes e atividade geral em família. E depois, às 4 da tarde, tem um filme. Depois, mais ou menos, 15 para 7 da noite, tem o jantar. Às 8 toma banho. Às 8h40 a gente tem um momento, uma reunião em família que a gente faz no quarto. A gente também vai mostrar aqui para vocês esse momento de análise do dia da família, né? Do dia em família. Então, a gente se senta com as crianças, a gente pergunta, né? Quais foram as dificuldades do dia, isso, né? O que foi bom no dia, né? Se eles tiveram alguma chateação, alguma coisa, é o momento que eles podem colocar. A gente traz um aprendizado, tira um aprendizado daquela coisa negativa, né? Pede perdão se teve algum, né? Se teve algum atrito, aliás, normalmente a gente pede perdão na hora, mas esse momento é o momento que a gente reforça essa questão, né? Exatamente. O importante aqui, gente, por exemplo, não tá tudo que a gente faz no dia. Por exemplo, a gente colocou 8 horas na live. Uhum. Nossa, Guilherme, vocês acordam? Não, a gente levanta às 5 da manhã. Eu levanto às 5, a Tati levanta às 6 e pouquinho. Né? Porque aí a gente já fez caminhada, a gente já tomou café, a gente já fez o nosso devocional, tá certo? Então tem coisas, a gente não colocou tudo aqui para facilitar justamente para não poluir. Isso é pra gente ter, isso aqui é uma rotina geral da família, é o norte. Você sabe que naquele dia você vai ter, por exemplo, ontem era às 9 da manhã, o rapaz vinha para começar a fazer a mudança do escritório. Ok. Hoje, por exemplo, se você olhar aí na terça-feira, tá aqui 8 da manhã live, mas como o Edmar falou, na verdade o nosso dia começou antes das 6, né? No caso dele, que levanta um pouco antes de mim, que ele gosta de caminhar no parque, correr no parque. Hoje, por exemplo, a nossa tá diferente lá, 9 da manhã, preparar o escritório para pintura. Então a gente tem que ir lá, tem que fazer algumas coisas lá para depois amanhã a nossa rotina da quarta-feira, tô pegando esse exemplo da parte da manhã. Dá para subir aí? Aqui, deixa eu tirar aqui só para... Isso, põe de cantinho. Isso, por exemplo, na quarta-feira. Aí na quarta-feira vai vir a pintura do escritório. Na quinta-feira, organizar, porque a gente tem que tirar tudo dentro dos armários. Então tem um monte de coisa num outro espaço nosso aqui, que é tudo que tava muito livro, muita coisa. Então vamos aproveitar para organizar. Então a gente já colocou na semana tudo que a gente vai fazer. Toda a programação geral do dia. Aí você diz pra mim, nossa, mas por exemplo, das 9 ao meio-dia e meia, vocês só arrumam casa? Não, depende. Tem dia que tem mais coisa da casa, tem dia que a gente consegue, eu tá fazendo uma coisa, o Edmar tá fazendo outra, tem dia que a gente consegue estudar um pouquinho. Antes das 8 também é o dia que o horário que a gente já fez devocional, já fez nossa leitura bíblica, no nosso caso. Já, né, Sim. já tá preparado para romper aquele dia. Então tem algumas outras rotinas. Agora, atividade em família, como eu estava colocando ali, o horário da atividade em família, a gente vai trazer para vocês. O importante é que você tenha, como esse planner aqui, um modelo. Você tem que ter um norte para o seu dia. Agora, como vai ser a atividade em família? É um outro planejamento, né? Depois, amanhã, nós vamos falar um pouquinho para vocês como fazer um planejamento para as crianças, né? Para a rotina das crianças. Então, a rotina das crianças não pode ter um monte de coisa escrita, tem que ter desenhos, tem que ter informações mais lúdicas para que eles consigam acompanhar e compreender, principalmente crianças quanto menores, mais a imagem facilita a compreensão da criança, da informação, daquilo que você está querendo comunicar para ela, né? Então, atividade em família, horário livre, por exemplo, no sábado e no domingo, depois vocês vão poder ver na hora que a gente compartilhar os planners com vocês. Por exemplo, tem um horário livre no sábado e no domingo, para eles fazerem um horário para eles ficarem à vontade, brincar livre, né? Então, naquele horário,
exatamente, eles querem assistir um filme. Que filme que pode assistir? Né? Que tipo de filme? Então, tudo isso a gente vai estar trazendo aqui para vocês, tá? Dicas para trabalhar o relacionamento conjugal e dicas para trabalhar toda essa dinâmica familiar. Ô, gente, lembrando que cada família tem uma rotina, tá bom? Isso, é por só exemplo, um exemplo. nós colocamos aqui, mas tem muitas coisas. Por exemplo, olha, entre as 9 da manhã e ao meio-dia e meia, a hora que as crianças acordam, elas tomam café. Nós aqui em casa, por exemplo, o nosso filho Abner, ele gosta do videogame. Isso. Então ele tem 1 hora para jogar o videogame, entre 11h30 e meio-dia e meia, que é a hora ele joga. Agora tá estendendo videogame. Um pouquinho mais, porque como não tá tendo a escola, a gente aumentou um pouquinho esse tempo do jogo dele nesse horário das 11h30, que teoricamente vai até meio-dia e 10, que é o horário que a gente almoça quando tá indo pra escola, Exatamente, né? Agora ele vai até meio-dia e 30, mais ou menos. E no que o Abner tá, nós temos a Lelê de 4 anos. Aí ela pode assistir lá um desenhinho. A gente coloca um desenhinho lá, um Superbook da vida, uma Baby Alive, aquelas... As coisas que ela gosta e que a gente já viu que está adequado para que ela assista. Então, por exemplo, ela fica ali assistindo, a hora que termina o almoço, ele desliga o videogame, ela desliga o desenhinho e eles vêm pro almoço. Pra gente almoçar em família. Então, como a gente falou, sentados à mesa. Sentados à mesa. Nós falamos ontem, né? Algo bom, sentar à mesa. Então, essa rotina tem nos ajudado e também ajudado os nossos filhos. E olha como que as crianças são. Nós fizemos uma coisa aqui em casa, eles tinham muita dificuldade em beber água. Aí a Tati falou assim, né? Uma garrafinha preta pro Abner e uma vermelha para Lelê. E a gente estabeleceu aqui não é um jogo, é uma recompensa, né? Uma pontuação para quem tomar uma garrafinha de água. Foi uma, né, Tati? Uma garrafinha de água por dia. Porque assim, como eles não tomavam praticamente nada, Nada né? de água, porque as crianças têm muita dificuldade de tomar água. Na verdade, água. Isso é a nossa dificuldade com eles há muito tempo, tomar água, né? Esse é um desafio enorme. Então, de repente, a sua criança não bebe água, gosta de beber suco, mas água, sabe? Água, gente, H2O. Então, e aí, o que aconteceu? Aí, agora eles estão pegando a garrafinha, vai na geladeira, pega o Abner, olha, já colocamos a do Abner, a da Letícia, e eles têm, quem tomar uma garrafinha dessa por dia, no final do dia, da hora que acorda até a hora que vai dormir, tomou a garrafinha inteira, vai ganhar uma pontuação. X pontos você tem direito a... Então, a gente, né, tá trabalhando essa questão da recompensa, mas no sentido de motivação. A criança precisa disso. E o desafio, né? A criança, ela é naturalmente suscetível, voltada para cumprir desafios. Então, isso vai trabalhar a autoestima da criança, porque ela vai ver que ela é capaz de romper limites, de superar dificuldades. Ter metas, de ter meta, objetivo, cumprir aquela meta, cumprir aquele objetivo. Ela está motivada, né? Movida a estar trabalhando alguma coisa ali em prol dela, saber que ela é capaz de cuidar da própria saúde, né? Então é muito legal. Então agora virou moda, né? Até a Marli escreveu no Instagram que ela tem dificuldade de beber água. Não é só as crianças, né, gente? Muitos adultos também têm dificuldade. O que ajuda muito a gente beber água mais, né, gente? Você põe uma garrafinha, igual a gente fez, põe uma garrafinha para você, pega uma garrafinha, seja uma garrafinha de água mineral que você tem em casa, ou uma garrafinha mesmo aí de uma squeeze, enfim. Você põe essa garrafinha e coloca perto do lugar que você fica, ou trabalhando, de repente a mulher está fazendo almoço, fumando na cozinha, garrafinha do lado, toda hora ela vai lá e só dá uma reladinha, gente. É impressionante como que você pega o hábito depois. Você está em qualquer lugar trabalhando. Eu peguei muito isso quando eu estava trabalhando no banco, porque eu colocava a garrafinha do lado do meu computador e toda hora eu estava lá. Então eu peguei muito o hábito de tomar água por conta disso. Eu não dava lá, tomava meia garrafinha, mas toda hora um golinho. Então eu peguei muito o hábito de tomar água. A água hidrata muito a gente. A água ajuda a gente a desintoxicar. Né? Você que sente fome toda hora, você está com fome, vai pega uma bolacha, pega um pão. Essa água também ajuda você a superar essa questão da fome toda hora. Não é fome, sabe? Aquela vontade de comer toda hora, Marli? Então pode te ajudar bastante aí, tá bom? Tá bom, gente? Então fica aí. Eu vou deixar o telefone aqui, ó, no Instagram já está fixado. O WhatsApp do Amor de Família, você pode mandar um WhatsApp para nós que a gente vai mandar o planner para você, se você quiser imprimir na sua casa, se você quiser, não vou imprimir, mas eu vou pegar só a ideia aqui, você pode aí usar esse planner aí como um exemplo para a sua rotina familiar, e a rotina vai fazer muita diferença, tá bom? Outra coisa, gente, também se você até quiser depois ele como imagem, você consegue jogar ele no Word, por exemplo, ou no PowerPoint, ou no Photoshop, e você depois
digitar no computador, né? Criar as caixas de texto e de colocar digitado. O importante que você tem que ter em mente, planeje a sua semana. Então, por exemplo, ali no nosso aqui você vai ver, quando chega mais ou menos ou no sábado ou no domingo, a gente já planeja a semana seguinte. Óbvio, gente, os imprevistos acontecem. Pode chegar o dia que você, nossa, eu planejei a semana toda e eu tive que mudar isso aqui no meio do caminho. Não tem problema. É exatamente para isso. Se aconteceu um imprevisto, você sabe o que você tinha para fazer e aonde dá para você encaixar aquela situação nova que apareceu, aquele compromisso novo que apareceu, ok? Então, o importante é que você tenha um norte. O que é o norte? Você tenha um direcionamento, né? No mais, gente, Deus te abençoe muito, um ótimo dia e que a gente siga firme aí nessa busca, né, dessa nova convivência familiar e aproveitando em meio à crise uma oportunidade de construir uma nova família, tá bom? Valeu, gente, ótimo dia. Um abraço, ótimo dia.